Era o ano de 1758. Em uma loja de chapéus na elegante Bruton Street, em Hanover Square, Londres, uma menina de 13 anos, órfã e frágil, chamada Anne Naylor, pendia imóvel, presa à porta de um quarto escuro e úmido. Seus gritos, que antes enchiam a casa como lamentos desesperados de quem não aguenta mais, agora davam lugar a um silêncio absoluto e de gelar a alma. As patroas, mãe e filha, tentaram acordá-la com um golpe cruel na cabeça, usando o salto de um sapato, mas era tarde demais. Anne havia cedido à raiva delas depois de dias de castigos sem fim. Seu corpo ficou meses se desfazendo no sótão, enquanto o mundo lá fora seguia sem desconfiar de nada. Esse caso, que ocorreu há mais de 250 anos, é um dos mais duros de exploração e trabalho forçado de crianças. E contam que deu origem a uma das lendas de fantasmas mais de arrepiar de Londres. Fique comigo e vamos desvendar o fim trágico e revoltante de Anne e das suas algozes. Como sempre, peço para vocês que apreciam nosso trabalho. Deixem seu like para apoiar o canal. E aos que estão chegando agora, de onde vocês são? Essa é a trágica e indignante história da órfã Anne Naylor. Começamos. Vamos voltar um pouco no tempo para a Inglaterra do século XVIII. Uma fase em que a vida dos mais pobres era uma briga diária só para sobreviver. Era o pico das leis dos pobres, um jeito que começou lá no século XVI, com a rainha Elizabeth I, para tentar lidar com a miséria que tomava conta das cidades. De um jeito simples, as paróquias, essas divisões locais da igreja e do governo, cobravam impostos dos mais abastados para ajudar os que passavam necessidade. Mas não era só bondade. Eles separavam os pobres em bons, velhos, doentes e maus, desempregados que podiam trabalhar, castigando os últimos com trabalho obrigatório em lugares chamados casas de trabalho. Lá dentro, as coisas eram péssimas, gente amontoada, comida pouca como uma papa rala e serviços repetidos que acabavam com qualquer ânimo. Com os anos, no século XVIII, o negócio cresceu, mas virou um ninho de abusos, principalmente para crianças sem pai nem mãe, que eram mandadas para donos de oficinas em contratos que duravam anos, prometendo ensinar um ofício, mas na real entregando só dor. Era quase como aquelas lavanderias das Madalenas na Irlanda, anos depois, onde garotas pobres eram exploradas em nome de salvação. Dinheiro curto, ninguém fiscalizando direito, e uma ideia de que ser duro formava caráter nos mais fracos. Órfãs como Anne e sua irmãzinha Mary saíam desses casas de trabalho sombrias, tipo a de Tottenham ou o Hospital dos Abandonados, criado em 1739 por Thomas Coram para cuidar de bebês largados, mas que logo virava um buraco de sofrimento com multidões e doenças por todo lado. Elas eram entregues para as oficinas com papéis oficiais que falavam de proteção dos dois lados, tempo de 5, 7 anos, e até uma pequena renda no final, mas na prática eram presas fáceis, sem ninguém para defender, presas num rolo de exploração que ajudava os chefes e tirava peso das contas públicas. Gente que estuda a história conta que, nessa época, com a Revolução Industrial começando, o movimento de cercamento, que pegava terras comuns e jogava lavradores na rua, só piorava tudo, enchendo as paróquias de famílias destruídas e órfãos como as irmãs Naylor. Era um tempo em que a pobreza não era vista como problema da sociedade, mas falha de cada um, e leis como essas mantinham os de baixo no lugar deles, enquanto os de cima lucravam. E é nesse mundo tão sem piedade que nossa história toma forma, por trás da casca de uma loja de chapéus que parecia o exemplo perfeito de sucesso e decência. A viúva Sarah Matchard, de 40 anos, e sua filha Sally, Sarah Morgan Matchard, para os mais certinhos, eram vistas pelo bairro como mulheres de valor, donas de um comércio que ia bem e servia a fina flor de Londres. Chapéus cheios de penas, laços e bordados saíam dali, e todo mundo pensava que elas eram generosas por receber aprendizes das paróquias, ajudando a baixar o custo dos impostos locais. Tinham 5 garotas sob os cuidados. Além de Anne e Mary Naylor, tinha Philadelphia Dowley,
uma moça de 14 anos na hora, que depois viraria prova viva no tribunal, e mais duas, cujos nomes o tempo levou, mas que dividiam o mesmo suplício todo dia. Elas dormiam apertadas em quartos gelados e cheios de umidade no piso de cima, com camas duras e cobertores finos que mal aqueciam no inverno de Londres. Acordavam antes do sol raiar, o ar misturando o cheiro de pano novo com o mofo das paredes velhas, para mergulhar numa rotina sem trégua. Costurar chapéus na mão com agulhas que furavam os dedos, mexer com tecidos leves que pediam jeitinho, medir laços e penas com mãos cansadas de tanto tremer, e lidar com clientes metidos que reclamavam de qualquer coisinha. E o barulho das agulhas batendo, o roçar das saias das patroas passando e os cochichos das meninas trocando olhares de pavor, era um lugar que de fora parecia em paz, mas por dentro fervia de tensão. De fora era uma imagem bonita, aprendizado na prática num trabalho de mulher que era bem visto, um jeito de se virar sozinha no fim dos 7 anos de acordo, quem sabe com umas ferramentas ou um trocado para recomeçar. Mas dentro da casa, um inferno camuflado. As patroas, que se mostravam caridosas na rua, sorrindo para os vizinhos e clientes, contando como salvavam aquelas coitadinhas, soltavam o bicho em particular, egoístas, preocupadas só com o conforto próprio, tratando as garotas como coisas que se usa e joga fora, peças para ganhar dinheiro sem gastar. A pequena Anne, órfã magra e sempre mal, trabalhava ali com a irmã Mary, ainda mais nova, uns 8 a 10 anos. Sua debilidade, talvez uma fraqueza nos pulmões ou fome velha, males que pegavam todo mundo pobre da época, piorados pela falta de ar bom e comida de verdade nas casas de trabalho, não deixava ela seguir o passo. Mãos que tremiam não costuravam na velocidade certa, e isso irritava as donas da oficina. Em vez de um gesto de carinho, vinham castigos duros, trancada num quarto lá em cima, comendo só um naco seco de pão e um gole de água por dia, o bastante para aguentar, mas não para ter forças. O quarto era escuro, com janelinhas que mal puxavam a luz cinza de Londres, e o ar grosso de poeira e medo. As colegas viam de perto, mas o terror as amordaçava. Filadélfia, anos mais tarde, ia contar com a voz embargada. Eu via a menina murchar, escutando ela pedir ajuda num sussurro fraco. Mas se a gente tentasse dar uma mão, as patroas juravam que ia ser a mesma coisa para nós. Mary, a irmãzinha, chorava quietinha nas noites, obrigada a seguir no trabalho enquanto via Anne penar, costurando com as lágrimas embaçando o fio. Pensa no desespero dessas sem pai nem mãe, sem um braço para se apoiar. As outras duas garotas, sem nome, mas tão vítimas quanto, trocavam olhares ansiosos, sabendo que um deslize podia botar qualquer uma no lugar de Anne. A sociedade da hora, marcada pelas leis dos pobres, achava isso normal. Aprendizes precisavam de disciplina, e surras leves eram permitidas pela lei. Mas o que acontecia ali passava do ponto, virando uma dor organizada. Mas surgiu um vislumbre de alívio, a tentativa de escapar. Numa madrugada fria, com a neblina de Londres abraçando as ruas como um véu de fantasma, a aprendiz se esgueirou da cama que dividia, desceu as escadas devagarinho, cada estalo da madeira velha parecendo um grito, e ganhou a rua de Bruton. O vento gelado cortava a pele, e o quieto da cidade, dormindo, pesava como chumbo. Sem um vintém ou canto para se esconder, o mundo de fora era um buraco negro, cheio de riscos, pedintes nas sombras, bandidos à solta, e o Tâmisa no fundo, fedendo a porcaria. Ela topou com um leiteiro do bairro, o Sr. Brown, carregando baldes pesados nas entregas da manhã, e suplicou com a voz falhando: "Me salva, senão eu morro de fome naquela casa." Ele, enrolado na rotina, tentou sossegar. "Ninguém vai te deixar na mão, garota." Mas Anne teimou que não punha nada no bucho há dias, o estômago roncando como testemunha. Brown ficou na dúvida, o bafo quente se misturando à neblina, mas sem tempo ou jeito para abrigar. Sem saída, ela sonhou com a casa de trabalho de onde veio. Mas aquelas paróquias, afogadas na lei dos pobres, que as obrigava a cuidar de centenas com quase nada,
mal mexiam um dedo em queixas de aprendizes, aceitando o sofrimento como parte da lição e botando novos casos na frente de problemas velhos. A pressão estourou quando Sally, dura como pedra, achou a fugitiva nas ruas vazias, talvez com pista de vizinhos fofoqueiros ou do próprio Brown, que viu as patroas surgirem do nada. Puxou Annie pela porta, batendo com força que acordou a casa. Agora, os castigos pesados viravam uma tempestade de ódio. As donas juntas na maldade. A filha pegou Annie pelo pescoço magro, arremessou na cama dura e deu surras com o cabo de uma vassoura, os baques soando como trovões, enquanto a mãe prendia a cabeça da coitada para não escapar. Filadélfia estava ali no quarto, vendo tudo em choque quieto. A mãe segurava com força, a filha descia a mão sem dó, como se quisesse partir a menina ao meio. Depois, prenderam a aprendiz na porta do segundo andar, corda grossa na cintura que mordia a carne, mãos atadas nas costas, sem poder se abaixar ou esticar. 3 dias seguidos assim, só soltando de noite para dormir no piso frio, mas sem um bocado para comer ou beber, a barriga vazia uivando de dor. A órfã fraca ia sumindo aos poucos, arrastando para o sótão com mãos e joelhos ralados, o suor se juntando às lágrimas. As colegas ouviam os gemidos baixos, como ecos longe de sofrimento, mas as promessas das patroas soavam mais alto. Cheguem perto e levam a mesma sina. Elas seguiam no costurar, as agulhas dançando nervosas, o ar grosso de pavor e cansaço. Chegou o fim. Um pico de terror que fechou o ciclo. No 4º dia, os berros da pequena Annie foram baixando aos poucos, como uma chama morrendo no vento. Primeiro roucos, depois murmúrios, até o nada completo que tomava a casa de um silêncio que sufocava. Seu corpo balançava sem vida, como uma boneca velha largada. As garotas, assustadas com o quieto de repente, berraram do quarto vizinho. Sally, ela parou de mexer. A filha subiu os degraus aos tropeços, brava e com um traço de medo. Parou, eu faço andar. E acertou a cabeça da menina com o salto do sapato, o baque seco na pele ecoando como um tapa no vazio. Nada, nem um suspiro, nem um trejeito. Gritou pela mãe que veio devagar, o rosto sem expressão. Sarah cortou as cordas com uma lâmina afiada, pegou Annie no colo como se fosse uma criança dormindo e pediu gotas de chifre de veado. Um remédio da época, com cheiro forte de amônia, usado para trazer gente de volta do desmaio. As garotas foram expulsas, descendo com pernas bambas, e as 2 donas viram o claro, morta de cansaço, fome e machucados somados. Carregaram o corpinho leve para o sótão escuro, trancando num baú antigo que gemia como um caixão, o fedor de podridão começando a rastejar. O esconderijo começou ali, uma rede de mentiras geladas para tapar o buraco. Enganaram as colegas. Teve um ataque de repente, mas já passou, trancada no sótão para não dar no pé de novo. Sally subiu com um prato de comida de mentira, o aroma de carne fervida batendo de frente com a verdade fedorenta lá em cima, só para sustentar a farsa. Dias depois, deixaram portas entreabertas como cilada, chamaram Annie. Desce para comer, se porta bem e sai do castigo. Claro, evaporou. As meninas vasculharam cada canto da casa, o ar tenso de murmúrios. A mãe mandou com tom seco. Sempre teimosa, deu-o fora outra vez. Nem uma sílaba sobre isso, ou voam daqui. Mas Mary, a irmã, não comprou. Os olhos cheios de dúvida, contou para o inquilino da casa, o Sr. Rooker, que pagava quarto ali. Ela não ia sem suas roupas, que ainda estão no sótão. Cheirando a morte, ela virou perigo na hora. Para amordaçá-la e não vazar, as patroas repetiram o rolo ruim com a mais nova. Isolamento, fome, surras. E como contam fontes antigas como o calendário de Newgate, acabaram apertando o pescoço dela sem dó para calar tudo, botando o corpo no sótão do lado da irmã. As outras garotas, tipo Filadélfia, passavam os dias em pânico, costurando com dedos dormentes, sabendo que a roda podia parar nelas. O mistério pesava na casa, o mau cheiro escapando devagar,
se misturando ao odor de pano e cola da chapelaria, um aviso constante do mal guardado. 2 meses se arrastaram. O mau odor virou um tormento, obrigando a mexer. No Natal de 1758, com as ruas de Londres cobertas de neve suja e o ar frio trazendo cheiro de castanhas quentes, Sarah e Sally puseram em prática. Cortaram o corpo de Anne, e provavelmente o de Mary, com facas cortantes, o som úmido reverberando no sótão vazio, cabeça e tronco num pano imundo, braços e pernas em outro. Jogaram uma mão na fogueira crepitante. O fogo não abre o bico, sussurrou a mãe, repetindo um dito popular de que labaredas não deduram, mas o cheiro azedo as fez repensar. Levaram os pacotes pesados para o ralo de Chick Lane, uma rua imunda e arriscada em Smithfield, cheia de carnícias e malandros, largando na lama nojenta perto da grade do buraco de esgoto, um cano que ia para o debaixo da cidade. À meia-noite, um guarda pisou nos restos, a lua iluminando o pavor, e chamou as autoridades. Levaram para o posto de vigia. O juiz médico, Sr. Umfreville, olhou os pedaços e achou que era cadáver tirado de cova para estudos de corpo. Normal na hora, com levantadores de mortos, vendendo para doutores como os que viriam a ser conhecidos como Burke e Hare, anos depois. Sem chamar júri, sem cavar fundo. As donas escaparam, por um tempo, enquanto o fedor sumia da casa, mas não da cabeça das que sobram. 4 anos de pressão acumulada vieram depois, um tempo de brigas que rachavam a casca limpa. Sally, agora crescida e levando porrada da mãe, surras e humilhações que pareciam o espelho do que faziam com as garotas, começou a discutir feio, o ar da loja cheio de berros e dedos apontados. Ameaçava se ferir ou contar tudo. Vou botar pra fora que você é assassina. Os rumores, talvez espalhados por vizinhos intrometidos, ou o inquilino Rooker, que pegou Sally falando do crime numa briga quente, bateram na paróquia de Tottenham. Rooker, abalado com as dicas, avisou os responsáveis, levando à cadeia em Newgate, em julho de 1762. Mãe e filha separadas pelo rancor. Sally num canto com os mimos e ajudantes, Sarah no outro, em celas geladas e apertadas. Newgate era um purgatório vivo, cheiro de doença e abandono, celas abarrotadas com febre se espalhando, correntes chacoalhando nos pés dos presos. Sarah negava para quem quisesse ouvir, jurando inocência com tom alto. Sally abriu o jogo para um padre de visita, as lágrimas caindo. Mãe ditava as regras. Eu era nova e sozinha, sem um amigo fora das ruas de Bruton. O desmascaramento veio no julgamento no Tribunal Central de Londres, um lugar lotado e escuro colado a Newgate, onde juízes de peruca branca mandavam de púlpitos altos, o ar grosso de suor e palha suja no piso. Em 14 de julho de 1762, as donas foram acusadas de morte com maldade de Anne Naylor, tocando no caso de Mary, mas o principal era Anne, cujos restos foram os achados. O acusador desenhou um quadro de maldade pura, dizendo que elas quebraram não só a lei, mas os valores cristãos da sociedade da rainha. O povo murmurava, curiosos enchendo as arquibancadas. Philadelphia Dowley subiu para o banco com voz vacilante, mas firme. Eu estava no quarto quando a filha pegou Anne do leiteiro e puxou ela escada acima. Elas deram surra com o cabo de vassoura. A mãe prendia a cabeça enquanto a filha descia a mão. Depois, amarraram na porta do quarto dos fundos, corda na cintura e mãos atrás. Ela não conseguia se sentar nem deitar. Ela confirmou a falta de comida e água, e como as aprendizes eram proibidas de mexer. Brown depôs. A garota veio correndo para mim na rua, pedindo socorro, dizendo que ia morrer de fome se voltasse. Tentei acalmar, mas a filha e a mãe surgiram, e Sally a levou para dentro. Rooker contou das ameaças de Sally. Sally se defendeu. Minha mãe mandava com pavor pedir para dar comida a Anne, mas ela recusou. Mas as provas a desmentiram. Sarah negou, mas o juiz cortou. O júri pensou pouco, culpadas em 17 de julho. Pena: morte na forca de Tyburn, com corte depois. Execução em Tyburn, 19 de julho. A mãe, quase sem sentidos na carroça.
talvez de medo, ou veneno que tomou sozinha. O corpo frouxo, como o de Anne, um dia. A filha, chorando o trajeto inteiro, suplicando perdão para a multidão que vaiava e jogava frutas ruins. Penduradas por horas na corda, os corpos dançando no vento, depois carregados para o salão dos cirurgiões, expostos como aviso cruel para uma plateia que pagava para ver, os médicos cortando em público pelo nome da ciência, negando sepultura de verdade. Um castigo a mais que, na fé da hora, barrava o voltar no dia do juízo. Mas o pesadelo não parou na forca. O caso das Metyards deixou marca funda na história, botando luz nas rachaduras, no jeito de lidar com aprendizes das paróquias e nas leis dos pobres. Guardado no calendário de Newgate, um livro famoso de crimes que vendia como água na Inglaterra do século XVIII, o fato virou sensação, com jornais e folhetos contando detalhes de arrepiar, tipo o último discurso das condenadas, que saía quentinho nas ruas. Gente que pesquisa a história, como Christina Straub, diz que casos assim ajudaram a moldar as histórias de crimes reais, tocando na literatura e nas conversas públicas sobre cuidar de crianças. Embora mudanças rápidas não aconteceram, o barulho alimentou críticas de gente como Jonas Hanway, que atacava o envio de garotas para donos sem checagem. No fundo, pavimentou o caminho para a Lei de Emenda à Lei dos Pobres de 1834, que juntava as paróquias num sistema mais central, botando casas de trabalho como forma de assustar, mas também revelando mais horrores, o que levou a rebeliões e livros como Oliver Twist, de Charles Dickens, que pintava sofrimentos parecidos. O caso Metyard virou emblema de como a Lei dos Pobres, mesmo sendo pioneira em ajuda do governo, carregava preconceito e dor, separando pobres bons de ruins e falhando em guardar os mais frágeis. No século XIX, com o movimento dos trabalhadores crescendo, relatórios como o de Charles Booth sobre a miséria nas cidades citavam fatos antigos, assim para pedir virada, acabando no estado de bem-estar de 1948, que acabou com as uniões paroquiais e trouxe rede de proteção moderna. No fundo, o penar de Anne e Mary não foi para nada. Jogou feixe nas trevas do sistema, forçando o povo a encarar a falsidade dele. E o ressoar do além? Esse mal não acabou no patíbulo. Contam que o espírito de Anne, ou quem sabe de Mary, ronda na estação de Farringdon, em Londres, com berros se espalhando pelos túneis pretos, o espectro que grita, uma lenda que dura há séculos. Chick Lane, onde largaram os corpos, ficava bem onde hoje fica o metrô, erguido no século XIX em cima de valas velhas e canos de esgoto. As histórias começaram logo após o crime, mas pegaram força com a abertura da estação em 1863. Viajantes e trabalhadores do metrô de Londres contam coisas de arrepiar. Gritos finos de uma garota de noite, se espalhando pelas plataformas vazias, principalmente quando o último trem vai embora. Um programa de rádio sobre lugares assombrados fala: Farringdon é famosa por ser mal assombrada pela Anne Naylor, cujo corpo foi jogado ali. Os choros dela pedem justiça. Em passeios de mistério, guias como os do Tour de Atividades Sobrenaturais na Londres Antiga contam o fim triste de Anne, e quem vai relata arrepios e sons sem explicação. Sites como o Banco de Dados Paranormal listam visões. Uma silhueta leve de menina chorando perto dos trilhos ou vozes murmurando "Me ajuda" no vento dos túneis. Em 2021, um texto no Meu Londres destacou: Anne foi morta aos 13 e os gritos dela ainda assustam Farringdon. Até em livros de imaginação, como no mundo de A Estação dos Ossos, Anne é um fantasma barulhento. Contos recentes incluem funcionários da estação ouvindo prantos à meia-noite, ligados à pobre órfã querendo revanche. Alguns juram que os sons ficam mais fortes em datas como 19 de julho, dia da forca. Essa fábula une o que foi real ao que parece do outro lado, virando uma tragédia antiga num recado que não para sobre injustiça. Uma ideia que pesa. Por trás de máscaras de gente fina, a exploração de crianças se aninha, mas relatos como o de Anne soam como um berro que não cala. Se isso te faz pensar em algo totalmente atual, conte pra gente aí nos comentários.
E sobre o caso das lavanderias ou a história das Irmãs de Madalena, pretendemos trazer em breve. Tem um filme que foi lançado em 2002, mas não encontramos em português e é uma história real e cruel, mas que merece ser conhecida. Muito obrigado e até a próxima.